Você quer voltar tudo? Só Não. pra pegar? Não, só você deixa. Olá pessoal, Olá, nós da MET, Diogo, e Arthur. estamos aqui de novo para falar sobre as normas regulamentadoras e hoje é o dia da norma número 4. que é? Pô, você não sabe o que é 4? A SESMIT, te peguei! Bom, o que é o SESMIT aí que todo mundo fala? O pessoal fala CIPA, SESMIT, PPH, PCMSO, muita sigla aí. Muita sigla, né? Pô, eu quero que você me explique. Então vamos lá, SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Trabalho e Medicina de Produto. Engenharia de Segurança. Caramba. Aí, tá vendo? Tá vendo como sabe? Não sabe. Então vamos lá, SESMIT aí. SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. É isso aí. Tudo que a gente vem falando até agora que abrange as normas regulamentadoras. Com certeza. E engraçado que assim, eu vou te contar, na época da escola eu ficava pensando assim, eu sempre errava esse especializado em engenharia de segurança, porque eu olhava a sigla SESMIT só com um E, né? Fica... Aí você fica, pô, serviço de engenharia de segurança, né? É serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. É uma pegadinha ali da sigla ali. Vamos falar um pouquinho do SESMIT para vocês, que é muito importante dentro da empresa, né? Ter Uma um das coisas SESMIT. mais importantes. É porque é o departamento que você vai ter dentro da empresa que vai estar olhando diretamente para esse assunto de segurança do trabalho e saúde ocupacional. Com certeza, Diogo. Né? E a gente vai ver aqui nesse vídeo o que é efetivamente o SESMIT, quais são as atribuições dele e como a gente faz para dimensionar. Você sabe se a sua empresa precisa ter SESMIT ou não. E quando não, o que você pode fazer, né? Então, para começar, toda empresa precisa constituir SESMIT. Empresas públicas, empresas privadas, órgãos de administração pública, todas as empresas precisam ter SESMIT. Só que nem todas têm. E isso é errado? Não, não é errado. Porque a gente vai ver que, dependendo do grau de risco de cada empresa e da quantidade de funcionário, algumas empresas não precisam constituir Não precisa dimensionar o o que eles SESMIT. fazem? Né? As empresas que não dimensionam o SESMIT, que não precisam ter um SESMIT locado dentro da empresa, elas vão contratar um SESMIT terceirizado, por exemplo. A MET Consultorias é um SESMIT terceirizado. A gente faz todo o serviço de segurança e saúde ocupacional que não necessariamente precisa ter naquela empresa, né? Aquela empresa não precisa constituir o SESMIT, então ela contrata uma consultoria como a gente para fazer toda essa parte de segurança e saúde ocupacional. Exatamente. Né? Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre o dimensionamento. Porque a gente está falando de dimensionamento. A gente começa falando do dimensionamento, você vai entender o que é o dimensionamento e aí depois a gente volta para os pontos que a gente tinha listado. Acho uma boa. Então, o que a gente precisa entender a princípio, né? Para a gente poder dimensionar o SESMIT, a gente tem que olhar primeiro para o grau de risco da tua empresa, né? O grau de risco que aquela empresa se enquadra, a gente pega a quantidade de funcionários. Mas antes da gente olhar no grau de risco, a gente tem que identificar esse grau de risco. Onde que a gente identifica? Através do CNAE. Exatamente. Né? Toda empresa tem o Código Nacional de Atividade Econômica. Né? Então você vai lá, vai na sua empresa, vamos fazer um exercício. Você vai lá nas documentações da sua empresa e vê qual é o CNAE da sua empresa, Código Nacional de Atividade Econômica. Exatamente. Só que você deve estar achando às vezes difícil de achar o CNAE, porque normalmente não é um número que fica assim vago, todo mundo sabe o CNAE da empresa. Olha o CNAE da minha empresa ali passando, Então, gente. muito... Não. E aí como é que você pega esse CNAE? Né? Como é que você descobre qual que é o CNAE, que é o Código, né, Nacional de Atividade Econômica, o que a sua empresa faz efetivamente, né? Porque cada atividade tem um código específico. Né? Minha empresa é um hotel, minha empresa é um comércio, varejista, minha empresa, enfim, cada uma tem o seu código. Como é que você sabe esse código? Pelo CNPJ da sua empresa. Então você vai buscar o CNPJ já é mais fácil, você tem aí a sua mão, você vai pegar o CNPJ e aí é na mão com açúcar. Vai entrar no site da Receita Federal, digitar o CNPJ lá, vai te dar todos os dados do seu CNPJ, como o nome da sua empresa, né, o nome fantasia, caso tenha, né, que é aquele nome mais bonitinho, por exemplo. Fantasia? O que é isso? Fantasia, né, dessa época? Não. Enfim, continuando, endereço, né? Ali vai ter o CNAE, né? Que é o
gente está buscando, telefone, contato, enfim. São todos os dados da sua empresa. Você vai pegar o KNAI e aí você vai ver dentro da NR4 onde é que a gente vai utilizar ele. Ou você pega a inscrição estadual da sua empresa que está lá escrito KNAI. Ou mais fácil. Opa, peguei lá o KNAI. Então, vamos para a NR4? A gente vai observar, né, para que a gente precisa do KNAI. Primeira coisa que a gente precisa descobrir é o grau de risco da empresa. E só para dar um briefing sobre o grau de risco da empresa, existe 4 graus de risco. Então todas as empresas, né, todas as atividades econômicas do Brasil, nossa, elas estão listadas em 4 graus de risco. E quais são esses graus de risco? Quais são? São 4. 1, 2, 3, 4. Nossa, que criatividade. Mas são, porque assim, uma empresa com pouco risco, grau de risco 1. Uma empresa com muito risco, grau de risco número 4. Só para a gente saber a quantificação, tá? E aí, como é que a gente faz aqui na NR4? Você vai pegar a sua NR, seja no tablet, no celular, olhando na internet ou com livro físico, né? A gente aconselha que você sempre pegue a mais atual, né? Então, se você já tem um livro mais antigo, tenta buscar na internet para você ver se sofreu alguma alteração ou não. Site do Ministério do Trabalho e Emprego, como a gente já disse. Só digitar, dá um Google lá, NR4, você acha. Vai aparecer. E aí você vai abrir uma listagem, né, que te dá todos os códigos do KNAI, a denominação daquele código, né, e o grau de risco. A gente vai colocar um de exemplo aí na tela para você poder estar olhando. E aí a gente vai pegar um específico aqui. Você quer dar uma olhada aí, Diogo? Qual que a gente pegou? A gente pegou, deixa eu dar uma olhada, acho que foi esse aqui, ó. Aqui. Então, ó, para fazer o exercício aí também. A gente pegou 55, 10, 8. O que é? 55, 10, 8, hotéis e similares. Está dentro do grupo ali de alojamento e alimentação. Exatamente. E o grau de risco de hotéis e similares é grau de risco 2. Então existe riscos ali, né? Porque naquela gradação que eu falei de 1 a 4, grau de risco 2, metade ali, metade. Não é tão tranquilão como a gente imaginava que era, né? Finalzinho na chupeta, não, tem risco. E aí a gente vai pegar esse grau de risco, depois disso a gente vai na tabela 2, né? O que diz essa tabela 2, Diogo? Essa tabela 2 mostra o grau de risco e o número de trabalhadores da empresa. E aí a gente vai fazer esse dimensionamento. O número de trabalhadores em cima, igual vocês estão vendo, né? E o grau de risco do lado. Aí a gente vai ver o dimensionamento. Quanto tem nessa empresa que a gente está fazendo, Arthur? Só pra gente... Então, vamos só para caráter aqui do exercício, vamos colocar que esse hotel tem 600 funcionários. 600? Tá. Então 600 está aqui, ó. Então lá, grau de risco 2, de 501 a 1000. Teria um técnico de segurança. Então, um técnico de segurança do trabalho. Mas e se tiver mais? Vamos alterar esse valor aí, porque ficou muito fácil. Agora, se a empresa tiver 1.500 funcionários. 1.500 funcionários aqui, ó. Então vai entrar nessa listagem de 1.001 a 2.000. A empresa terá um técnico de segurança efetivo, né? 8 horas de trabalho. A empresa terá engenheiro de segurança do trabalho e tem um asterisco aí. Deu ruim. O que é esse asterisco? Não sei, cara. O que é esse asterisco aí? Tempo parcial, né? Esse empregado vai ficar tempo parcial, ele não vai ficar as 8 horas de serviço. Entenderam? Aí depois vai ter auxiliar de enfermagem sem asterisco, então é tempo integral. E também um médico do trabalho, asterisco, tempo parcial. Né? Ele não precisa preencher toda a jornada de trabalho, né? Mas ele precisa, aquela empresa precisa contratar um médico, um engenheiro, 3 horas. No mínimo 3 horas, que é o tempo parcial. Exatamente. Agora, coisas importantes em relação a isso. Primeiro, né? A gente está falando dos profissionais, aí vocês já ouviram a maioria, né? Quais são os profissionais do SESMIT? Técnico de segurança do trabalho, como nós. Engenheiro de segurança do trabalho, como nós futuramente, né? Enfim, e nessa questão da engenharia aí, é interessante a gente frisar que o engenheiro de segurança do trabalho, ele não necessariamente precisa ser engenheiro de formação. Não? Não. É estranho, né? Fazendo engenharia por quê? Passando horas fazendo cálculo. Acontece, né? Mas os arquitetos também têm direito, porque os arquitetos, eles podem tirar o CREA. Porque na verdade é a pós-engenharia. Exatamente. Não é a engenharia
tradicional. Você tem que fazer uma pós em engenharia de segurança do trabalho e aí você sim estaria apto a poder ingressar no SESMIT, como engenheiro de segurança do trabalho. Muito bom isso. Entendeu? Auxiliar de enfermagem do trabalho, também enfermeiro do trabalho e médico do trabalho. Esses são os profissionais. E só puxando um pequeno gancho para a próxima NR que a gente vai falar, que é a CIPA NR número 5. Imagina, a gente tem dentro da empresa... Dentro desse exemplo, a partir de 501 funcionários, já em loco, um profissional do SESMIT que vai olhar para todo esse assunto, né, Arthur? Mas em menos de 500 funcionários, a empresa vai estar desamparada? Aí você fica pensando, né? E agora? Você, por causa de uma pessoa, digamos, tem 501 funcionários, aí já precisa, de acordo com a norma, constituir o SESMIT aí na empresa. Mas se tiver 500, não muda quase nada, né? Porque por 500 funcionários, mudou, entrou um cara só mais. Os riscos existem. É a mesma coisa, né? Com uma quantidade grande de funcionários. Como a gente vai fazer? O que é feito com relação a isso? Nesse momento, a CIPA ela precisa ter a sua autonomia, porque é a comissão dentro da empresa que vai estar olhando para a segurança, a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. Então temos que dar a importância que a CIPA tem. A gente vai falar sobre isso futuramente só para puxar esse assunto. E também o SESMIT terceirizado, né? Acompanhar o trabalho das empresas terceirizadas que forem em loco na empresa de vocês, tá bom? Não vão estar desamparados, né? Esse gancho aí com a CIPA é muito importante, né? Você frisar, Diogo, porque anda colado ali com o SESMIT, né? Sim. Tem muitas empresas que constituem SESMIT e CIPA, algumas só constituem CIPA, né? Como nesse caso aqui, a gente ainda não viu o CIPA, mas, por exemplo, nesse caso hipotético aqui desse hotel, ele precisaria constituir CIPA, né? A gente pode usar esse mesmo exemplo no próximo vídeo para você entender por que ele precisaria ter CIPA, mas você já viu que ele não precisa ter SESMIT. Exatamente. Então é interessante, é uma outra forma de dimensionar, né? Mas que você não deixa a empresa desamparada aí nessa questão de segurança e saúde. E CIPA, só pra gente, muita sigla, né? O que é CIPA? Nunca vi CIPA. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Tá? Então, já mostramos o dimensionamento, agora vamos para os pontos que a gente tinha marcado. Também não é tão simples assim fazer o dimensionamento do SESMIT, né? Aí veio aqui o Diogo, veio o Arthur, falando que é simples, só colocar lá no grau de risco, no só jogar na tabelinha, aí vê, bate um, bate outro. Se tabelinha fosse tão seguro, não teríamos gravidez indesejada. Eu tô brincando, mas é porque assim, existe vários poréns, né? E agora a gente vai falar de um desses poréns do dimensionamento. Né? Lembra de algum porém? Não. Então vamos lá. Se a sua empresa tem grau de risco, vamos supor 1, né? No KNAI da sua empresa está lá, grau de risco 1. Presta atenção, Arthur, porque você disse que você não sabe, eu tenho que te explicar também. Eita. Grau de risco 1. Só que mais de 50% dos trabalhadores dessa empresa atuam dentro de um espaço físico que tem grau de risco, por exemplo, 2. Ah, peraí, isso aí eu sei. Posso falar? Manda. Então, quando isso acontece, quando mais de 50% da sua empresa atua num grau de risco acima do que o grau de risco da própria empresa, a empresa, né, o SESMIT terá que ser dimensionado de acordo com um grau de maior risco. Olha só, estudou, cara. Caramba. Então vamos lá, mais uma, né? Manda aí, vamos lá. Pergunta do Silvio Santos agora. Ó, vamos ver se você sabe essa. Se tivermos várias empresas, né, de um mesmo grupo, num raio de distância X, essas empresas, cada uma vai ter que dimensionar o seu SESMIT, ou todas vão ter o mesmo SESMIT, e qual é esse raio de distância? Cara, aí você me pegou. Eu lembro que tinha um negócio desse de raio, tem um determinado número. Vou lembrar. Se eu não me engano. 5 quilômetros! 5 quilômetros? 5 mil metros. Sim. Então, e aí, então, quando você tem determinada empresa, você é dono de mais de uma empresa, né? E aí você... Um grupo, né? Sim, um grupo de empresas, aí você tem uma empresa aqui, outra empresa ali na esquina, outra empresa a 2 quarteirões daqui, que
estão dentro daquele raio de 5.000 metros, né? De 5 quilômetros. Você não precisa instituir SESMIT para cada estabelecimento. Você faz um SESMIT geral que engloba todos os estabelecimentos. Exatamente. Isso para mostrar para vocês como tem várias particularidades para a gente dimensionar um SESMIT. Isso que a gente falou aqui, na verdade, foi bem pouco. Assim, se você pegar a norma para ler, ela não é uma norma das mais extensas, não. Mas cada subitemzinho tem determinadas particularidades. Exatamente. E aí você tem que ver o que se enquadra para a sua empresa. Lógico que aquele exemplo do hotel foi um exemplo fácil, né? A gente pegou ali um KNAI básico, né? O grau de risco também não era tão elevado, pegamos uma quantidade certa ali de funcionários e mandamos bala, entendeu? Só que você tem que prestar atenção se a sua empresa, se são mais de uma empresa, né? Como é que você pode fazer esse dimensionamento para você não estar errando aí, né? Com relação à parte de segurança e saúde. Porque às vezes você faz esse dimensionamento errado, isso gera um problema para você, né? Porque pode ser fiscalizado. Imagina a Delegacia Regional do Trabalho batendo na sua empresa e por conta de 2 trabalhadores você não dimensionou um SESMIT, está lá faltando um técnico de segurança e a empresa ser, né, penalizada, onerada por conta disso. Então, o importante é a gente saber onde a gente encontra, né, na NR número 4, esse dimensionamento desse departamento dentro da empresa, que é um departamento crucial dentro da empresa. Esse departamento ele trabalha junto com todos os outros departamentos. Quando a gente fala de segurança, né, a gente tem que ter um olhar mais horizontal dentro da empresa, né, todos os departamentos se conversando em relação à segurança do trabalho e saúde ocupacional, e tudo isso a gente encontra na NR número 4, né, que a gente deu um briefing para vocês do que é a NR número 4, como dimensiona, quais empresas precisam ter e quais empresas não têm, mas mesmo assim elas estão sendo assistidas por empresas credenciadas ou mesmo pela CIPA, né? Exatamente. E é isso aí que a gente queria passar para você no vídeo de hoje. Fica com a gente, curta a nossa página aí no Facebook, se inscreve no nosso canal do YouTube, por favor. Até a próxima. Né? Ah, e outra coisa. Se tiver algum comentário, alguma dica, claro, exato. Alguma surgiu crítica, alguma dúvida também, né? Escreve pra gente aí nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em ler cada resposta. Eu respondo cada resposta. Pode deixar que eu sou bem chato. É isso aí, galera. Valeu.